você viralizou no Twitter falando que tipo, não existe um certo interesse em contar grandes histórias, como, por exemplo, sei lá, tipo... História da escravidão, por História exemplo. da escravidão, assim, a cultura brasileira, o que se produz hoje na cultura brasileira, não tem... Por que isso acontece, assim? Olha, eu tenho uma hipótese, e foi a hipótese que eu lancei lá. Até hoje tem gente comentando isso. É mesmo? Deixa eu abrir aqui a tem. thread Até hoje tem gente ver. comentando no Twitter, lá no Instagram, hoje mesmo já li uns comentários, tem pessoa, porque furou a bolha, chegou nas pessoas de esquerda, tem pessoas que estão comentando, aí vem um cara, uma pessoa de esquerda, ela não sabe se ela concorda ou se ela discorda. Ela escreve, mesmo discordando de alguns pontos, tal, tá, você tem certa razão, né? Aí outro fala, você é do MBL, aí outro, você não sei o que lá, você apoiou o Bolsonaro, então cada hora aparece uma pessoa falando uma coisa, mas no fim das contas, se a pessoa for sincera com ela própria, ela não poderá discordar do que eu escrevi, tá? Se ela leu o que eu escrevi de verdade, não tem por que discordar, porque a realidade é essa. A realidade grita na nossa cara. E é isso mesmo. Então eu começo essa thread que eu fiz no Twitter com uma provocação, e foi essa provocação que tirou as pessoas do sério, muitas pessoas do sério, porque eu disse que a ditadura brasileira é white people problem, né? E aí pronto, né? Então aí o pessoal que ama falar sobre ditadura e que considera, né, e que a ditadura obviamente é o mito fundador da esquerda contemporânea no Brasil, então eles ficaram todos muito oriçados, né? Só que aí, se o sujeito começa a ler a thread mesmo, ele fala, tá, o sujeito não é que ele tem uma certa razão mesmo, mas eu não posso concordar com ele, né? Porque aí seria concordar com alguém de direita, tá? Então deu uma bugada, assim, em alguns. Tem uma nota da comunidade aqui. Eu tomei uma nota? A galera que tá querendo botar, ó. Durante a ditadura, líderes negros foram alvo de fichamentos e perseguições sistemáticas. Documentos revelam que 41 desses líderes foram assassinados ou desapareceram. Tá, mas eu não falo isso na thread, né? Então, assim, a nota já é boba porque ela não tem relação com o que eu tô dizendo no meu fio, né? Então, quer dizer, é óbvio que as pessoas têm uma mentalidade, como é que eu diria? Reativa e binária, né? Então, quer dizer, se você tá falando mal da produção do audiovisual brasileiro relacionado a pessoas brancas, você então está dizendo que... Não, eu não tô dizendo, né? As pessoas têm maneira de criticar a coisa que a gente não disse, né? E não se atentar para o que a gente disse, né? Mas vamos ler então a thread, já que nós estamos aqui mesmo, nesse 20 de novembro. Eu sei que muita gente que está assistindo a gente já leu isso aí, já viu e tal. Cara, mas, tem enfim. mais replies do que curtidas. Tem 3,7 milhões de visualizações, tá? Tem 4 mil reposts, por quê? Porque muitas pessoas de esquerda repostaram pra me criticar, inclusive, e tal. Apareceu muito bot, eu até fiquei tirando sarro dos bots de esquerda, falando, os bots de esquerda são tão burros que eles estão me repostando e estão fazendo com que esse post viralize, o que é muito bom, né? Então por isso tem 4 mil reposts ali e só 3 mil curtidas e tal, mas tem quase 700 comentários. Vamos lá. Opinião impopular e altamente cancelável. Mas, dane-se. Ditadura no Brasil é white people problem. Aí, ó. Essa primeira frase é a isca, né? E aí eu entro no assunto. Se fizesse no Brasil 1/3 de filmes sobre a escravidão ou pessoas negras célebres que fazem sobre a ditadura, eu consideraria o cinema brasileiro coisa séria. Esse primeiro tweet, né, e nesse sentido... né, eu fui muito feliz, e aqui eu devo dizer, né, que eu consegui fazer um tweetzinho, e é sempre bom você fazer o primeiro, né, dizendo a que veio. E assim, eu disse ao que vim. Eu soltei uma primeira frase que é chamativa mesmo, e aí eu entrei no assunto. E veja, foi na semana em que o filme Ainda Estou Aqui tinha sido lançado. E se você olhar um tweet anterior meu, eu tô polemizando com o filme, inclusive. Né? Então, quer dizer, eu já tô polemizando com essa questão do filme num tweet anterior, né? Num post meu lá do X anterior. Então, eu continuo tratando o assunto, aí eu aprofundei. Tá? Então, eu consideraria o cinema brasileiro coisa séria. Desce aí, Pirajá, por favor. O filme Quilombo, de Cacá Diegues, é de 1984, tá? É praticamente o único filme, assim... em grande medida, né, de larga escala, que foi feito e que fala sobre a escravidão e que fala sobre Palmares, tá? É um filme que trata de gangazumba, trata de zumbi e tal, mas é de 84. Só em 2021 saiu um filme simples, barato,
sobre Luiz Gama, que é um dos personagens mais épicos da nossa história, tá? Que merecia uma série, tranquilamente uma série de 8, 10 episódios aí, se alguém tivesse vontade de fazer. Ou pelo menos dinheiro para fazer. Nada de Rebouças, José do Patrocínio, Teodoro Sampaio, todos altamente biografáveis. Essas pessoas foram todas pessoas que tiveram vidas épicas no Brasil. Vidas que, assim, que dão histórias muito interessantes, tá? Os desafios, não é à toa que você tem aqui em São Paulo rua em homenagem ao André Rebouças, que é a Avenida Rebouças, uma das avenidas mais importantes aqui de São Paulo, da capital. Você tem uma avenida em homenagem ao Teodoro Sampaio, né? Que é a avenida lá que a gente chama aqui da Rua dos Instrumentos Musicais, né? Tem as lojas de música, tem muitos estúdios ali. Então, essa rua é em homenagem ao nosso grande engenheiro Teodoro Sampaio, que foi um dos fundadores da Escola Politécnica aqui da USP, tá? O nome dele tá lá e tal, então ele foi um dos fundadores, engenheiro genial brasileiro, tá? Um homem negro, negro mesmo, não era mesticinho assim, não, um homem preto, tá? Todos altamente biografáveis, não tem nada dessas pessoas, não se fala nada delas, tá? São pretos que não cabem na obsessão da esquerda branca por luta de classes. Aí eu entro na polêmica, tá? Por quê? Porque eu julgo que no Brasil nós temos uma esquerda elitista, branca, né? Que são os caras que estão aí na política, que são os caras que mandam na cultura brasileira, né? É uma elite progressista que é branca, tá? E eu não estou falando nenhuma mentira, qualquer pessoa sabe disso, né? É só olhar, né? Se, sei lá, é a Paula Lavigne que manda na cultura no Brasil, então eu não estou falando nenhuma mentira, tá? E obviamente que essa elite progressista, que é branca mesmo, ela tem uma obsessão pela luta de classes. Tem mesmo, tá? Porque esse é um assunto de uma elite culpada, né? Então ela olha para o seu patrimônio, ela olha para os seus antepassados, e aí ela tem lá um surto de... ou pelo menos passa pela universidade, lá na universidade ela recebe uma carga de informação e de doutrinação, porque não, a respeito desse assunto, e aí ela se sente culpada, e aí ela embarca nessa ideia de luta de classe e tal. Então ela passa a falar sobre isso, né? E aí ela passa, então, a ficar obcecada por esse assunto. Então a esquerda brasileira, a elite progressista brasileira, que é branca, tem uma obsessão por isso, né? É só você ver a cinematografia brasileira. A cinematografia brasileira tem uma obsessão por esse assunto, tá? As novelas brasileiras têm uma obsessão por esse assunto, né? Desde, sei lá, Roque Santeiro, né? Que era lá a disputa de um padre de paróquia, né? Um padre pobre com o padre do establishment, né? Então tem todo um lance de luta de classe nas novelas brasileiras. Tem sempre uma família com aquela sala gigantesca, com aquela escada que bifurca, assim, né? Sempre tem essa família que é o núcleo ruim da novela. E tem o pobretão, as pobretonas que estão tentando se virar lá. Então, assim, isso é uma obsessão mesmo. Eu não estou falando nenhuma mentira. Isso é um assunto recorrente na arte brasileira. Produz-se muito a respeito desse assunto, né? Que conversa com a questão das lutas de classe, tá? Então, eu não estou falando nenhuma mentira, tá? Continuando. E o pior, os pretos autorizados pela esquerda branca, e aqui vale um outro parênteses. Por que eu estou falando nesses termos, assim, muito marcados, assim, né? Exatamente porque é assim que eles gostam de falar, certo? Então, todo progressista, quando vai falar sobre racismo, ele adora falar sobre a branquitude, adora falar, marcar, né? Racializar as pessoas brancas, adora falar desse jeito. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô emulando, porque eu acho que é importante você emular essa linguagem para você chegar nessas pessoas. E foi por isso que eu furei a bolha. Se eu tivesse falado em termos direitistas, digamos assim, se eu tivesse falado nos termos, sei lá, de um como é que é o nome daquele sujeito? Sérgio Camargo, de triste memória, né? As pessoas não dariam a menor bola. Ah, isso aí é fascista, pronto. Não, mas como eu tô conversando com eles, eu tô falando nos termos que eles costumam usar, é aí que a coisa fica mais legal. Porque aí eles leem o negócio, eles ficam... Concordo ou discordo? Eles não sabem o que fazer, né? Então eu disse, ó, os pretos autorizados pela esquerda branca, e você tem no Brasil uma elite negra dentro do showbiz, das artes e tudo. E que elas só estão lá porque essa elite progressista branca
autoriza que elas estejam, e isso também é uma verdade, não precisa ser um gênio para perceber isso, tá? Abraçaram esse papo de ditadura com unhas e dentes. Então, quer dizer, todo mundo assumiu isso aí como mais importante, inclusive mais importante que a questão escravista no Brasil. Racionais MCs, por exemplo, tem uma música sobre o Marighella, e tem mesmo, né? Uma música do qual eles se orgulham de ter feito. E o Marighella era só um mestiço clarinho, assim, que passaria por branco tranquilamente. Mas tudo bem, fizeram uma música sobre ele porque gostam dele, daquele lance do revolucionário e tal, não sei o que lá. Mas não sobre, sei lá, Teresa de Benguela. Dei só um exemplo, né? Um exemplo qualquer de uma pessoa negra que poderia ter uma música sobre ela, e não tem, né? Que é lendária, mas real. Então a Teresa de Benguela, de fato, existiu. Enquanto Dandara é ficção acadêmica pura. Essa foi um belo de um beliscão, mas as pessoas nem levaram muito em consideração esse meu beliscão, mas eu falei que Dandara nunca existiu, tá? E é verdade. A Dandara, que se fala, a mulher de zumbi e tal, ela é uma construção acadêmica pura. Ela não existiu, tá? Já Teresa de Benguela existiu. Ela é lendária porque tem poucos registros históricos sobre ela, mas existe alguma coisa, tá? Enquanto de Dandara não existe, tá? Então, seguindo aí. Desce aí, Pirajá, por favor. Você encontra entre os pretos mais relevância a Malcolm X e Martin Luther King do que aos abolicionistas brasileiros. Isso também é uma verdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a rua 24 de Maio, que é uma rua que tem muitas lojas que tratam de coisas, questões negras e tal ali, que tem muitas lojas e tem barbeiros, né, barbearias e tal, que lidam com temática negra. E você encontra ali, nessas lojas de roupa, muitas camisetas, por exemplo, de Malcolm X, de Martin Luther King e tal, mas você não encontra dos abolicionistas brasileiros, que foi... Eu tô tentando deixar o celular aqui para eu ver o que tá acontecendo, e eu não consigo, mas tudo bem, né? Fazer igual o Renan, que ele bota o tablet dele e tal. Eu não sou assim tão sofisticado, mas enfim, consegui aqui. Então, vejam, você encontra aí lojas de roupa, e essas lojas de roupa tem camisetas. Você vê marcas, é só você procurar as marcas de camiseta que tem temática negra e tal. Você não vai encontrar uma camiseta do André Rebouças, você não vai encontrar uma camiseta do José do Patrocínio. Eu fiz isso há um tempo atrás, quem me acompanha já há algum tempo já viu. Que as camisetas acabaram estragando e eu parei de usar e não mandei fazer outras. Mas eu usei durante um tempão camisetas com fotos desses abolicionistas, de pessoas importantes aí, sobretudo do século XIX, tá? Mas você encontra muitas camisetas com Mandela, com Luther King, com Malcolm X. Eu não estou dizendo que é ruim ter. Só estou dizendo que tem isso, mas não tem outra coisa, tá? Por quê? Repito. Porque o abolicionismo não foi uma luta feita pelo tipo de revolucionário desmiolado que os brancos da elite progressista adoram exaltar. Ponto. É isso, tá? A abolição no Brasil não foi tocada por progressistas. Progressistas, não, claro que na época eles eram chamados até de comunistas, né? O Rebouças e o Patrocínio e o Nabuco foram chamados de comunistas. E o Rebouças se defendeu dessa acusação. O próprio Luiz Gama se defendeu dessa acusação. Porque para muita gente, você ser abolicionista naquela época era você ser progressista, tá? Então, nesse sentido, eles eram progressistas, tá? Porque eles estavam assumindo uma luta, né, que queria acabar com o sistema e constituir um outro sistema, tá? Mas, se você ler o que eles escreveram, se você ver o método que eles adotaram, o tipo de luta que foi feita no Brasil em prol da abolição, ela é todinha e fundamentalmente liberal conservadora, tá? Em que sentido? Em que sentido? Porque os abolicionistas todos, eles eram muito letrados nos autores liberais europeus. Então, todo o projeto de reforma agrária do André Rebouças, todo o projeto do pós-abolição do Rebouças é baseado nos escritores liberais europeus, tá? Ele é um projeto liberal. Liberal no sentido de tratar o Brasil do futuro como um Brasil inserido na economia de mercado, né? No industrialismo, num Brasil moderno, tá? Então você vai encontrar isso. Eu já escrevi sobre isso na Valete também. Tem um artigo meu que é A Longa Luta Negra Liberal e Seus Antecedentes. Tá numa das Valetes mais antigas, agora eu não vou me lembrar o número dela. Mas tá lá, né? Então, o Luiz Gama, ele era liberal, ele era membro do Partido Liberal, né? E ele era um liberal de fato.
O Tobias Barreto, sobre o qual também já escrevi na Valete, que foi um filósofo brasileiro mestiço, né, do Nordeste, né, da escola de Recife e tal. O Tobias Barreto era liberal. Você lê o discurso em mangas de camisa, isso tem na internet, eu já falei dele aqui, inclusive. Você vê lá, é um discurso todo liberal. Tudo que o Tobias Barreto escreve tem um tom e fundamental, e é fundamentado no liberalismo, tá? Então é isso. Esses caras foram os que tocaram a abolição no Brasil. E a abolição no Brasil tinha esse aspecto modernizante, no sentido de transformar o Brasil no pós-abolição num país inserido na economia de mercado. Esse era o projeto abolicionista. O abolicionismo, que ia conduzir a política e a economia do Brasil no pós-abolição, sofreu um golpe no 15 de novembro de 89, né, 1889, e foi soterrado. Mas era um projeto de fato liberal. E por que ele era conservador? Porque eles eram contra a Revolução. Você tem textos do Rebouças, tem uma carta que o Rebouças manda para o Joaquim Nabuco, quando o Rebouças vai embora, né, depois do golpe militar. O Rebouças vai embora junto com a família imperial para a Europa. E ele era muito amigo de Dom Pedro II e também amigo da Dona Isabel, da princesa imperial. Então ele vai embora junto. E aí ele fica trocando cartas com os amigos dele que ficaram no Brasil e tal, sobretudo o Nabuco e o Visconde de Toné, que são seus amigos mais próximos, né? E ele fala muito disso. E tem uma carta em específico em que ele fala, olha, um dia a gente até se empolgou com a Revolução Francesa, né? Mas aquela empolgação estava errada. Ainda bem que a gente abandonou aquilo, porque olha o que aconteceu depois. Então ele fica comentando sobre isso, que eles até olharam e falaram, pô, interessante o que tá acontecendo lá. Mas quando eles viram que o negócio tava virando, putz, isso aí deu errado, deu ruim. Então aqui no Brasil eles tiveram esse cuidado, né, de não tocar o projeto abolicionista como um projeto revolucionário, tá? Então ele foi conservador, é só ler os textos deles que vocês vão ver, né? Não é preciso ler os seus intérpretes, leia os seus textos. O Rebouças vem sendo publicado agora, republicado aqui no Brasil. Então já tem trechos do seu diário, tem trechos das suas cartas e tal. É só ler. É só ler os textos do Luiz Gama. Você vai ver lá, é um liberal falando, né? Não é um comunista, não é nada disso, é um liberal falando. Tá? Então a luta abolicionista não é de interesse dessas pessoas. Então, se eu sou de esquerda, se o meu assunto é luta de classe, se eu quero falar sobre como o Brasil é um país em que tem uma opressor e oprimido, em que a elite, da qual essas pessoas são oriundas, inclusive, né, tem muitos desses caras que fazem parte da elite progressista brasileira, que são filhos ou netos de militares. De gente da elite cafeeira, da elite de senhores de engenho. A gente já falou aqui várias vezes da família Campos, lá no Nordeste. Né, que se você for remontar, ver a história da família, você vai parar dentro de uma fazenda lá, cheia de escravos. A família Doria, aqui em São Paulo, também você vai encontrar lá pessoas da família Doria lá no Império. Então, assim, não é de interesse da elite cultural brasileira tratar da abolição, e essa, assim, eu não tenho, assim, nenhuma... como é que fala? Eu não tenho prova, mas eu tenho evidências, né, de que isso é assim. Não tem interesse, porque contar a história de um André Rebouças é contar a história de um homem negro que era, vá lá, direitista em muitos aspectos, conservador em muitos aspectos, né? Um comentário que eu fiz também, embaixo eu falei mais disso. Então, ó, pra seguir aqui, tá? A maior referência sobre a escravidão do audiovisual brasileiro é uma escrava mestiça, que é a Isaura, né? Então, aí vem alguém falar, mas tem a Chica da Silva, né, que foi também uma novela brasileira, um filme brasileiro, que a Thaís Araújo que faz e tal, mas assim, a novela ou a obra do audiovisual a respeito da Chica da Silva não é uma referência como foi Escravizaura no Brasil. Tem muito mais relevância para a história do audiovisual brasileiro a novela Escravizaura do que Chica da Silva, tá? Então é isso que eu tô falando ali. E quem fez a Isaura na novela brasileira, que fez um baita sucesso, foi a Lucélia Santos. Que é uma mulher branca, não era nem mestiça nem nada. Eles nem tiveram o trabalho de arrumar uma mesticinha pra fazer, não. Era uma branca mesmo, tá? O filme de Diegues, ou mesmo o Orfeu, de Marcel Camus, que é um filme famoso, franco-brasileiro, né? Que tem uma trilha sonora belíssima. O filme é bonito, inclusive.
estão perdidos no tempo. Não se fala mais deles quase, né? O negro ativista brasileiro nega a sua história, porque não é uma história autorizada pelos brancos progressistas da elite do audiovisual. Então, o negro brasileiro, né, sobretudo o negro que se envolve com a arte no Brasil, ele escolhe negar a sua história também. Por quê? Porque ela não dialoga com a ideologia que permeia a arte brasileira. Esse é o ponto. E, claro, obviamente que você poderia ter uma pluralidade artística brasileira. Tem espaço para fazer arte que não seja fundamentalmente baseada em luta de classe, mas não tem. Né? A direita não produz arte no Brasil, infelizmente. Deveria produzir, mas, né? O ministro direitista que a gente teve aí no governo passado, não preciso nem falar, né? Tá? Então não vamos nem falar sobre isso. Então a direita não produz arte. Ou se produz arte, está muito na periferia do mainstream artístico, e aí não vai virar, né? Bom, então a questão é toda essa, tá? Então, e aí as pessoas resolvem se alijar, né? Resolvem não falar sobre o assunto. E aí eu continuo. Cadê os filmes sobre o teatro experimental do negro? Uma iniciativa genial brasileira, tocada e criada pelo Abdias Nascimento, que no fim da vida, que começa no integralismo, né? E termina como um radical de esquerda. Mas ele não negava o seu passado integralista, ele disse que ele aprendeu muito no integralismo, inclusive ele era um poeta, amigo de Gerardo Melo Mourão, um grande poeta brasileiro, né? Nordestino também. Mas o Teatro Experimental do Negro foi uma baita iniciativa. De onde saiu o Ruth Souza, de onde saiu ai meu Deus, fugiu o nome dela agora. Eu vou lembrar o nome da outra artista daqui a pouco. O Grande Otelo participou do Teatro Experimental do Negro. O Nelson Rodrigues criava peças para o Teatro Experimental. Se você vai ler, tem crônicas do Nelson Rodrigues em que ele fala que o Abdias Nascimento é o único negro que ele conhece no Brasil. Por quê? Porque ele fala que o Abdias era o único cara que se preocupava de fato com o assunto naquela época, né? Então ele escreve peças para o Teatro Experimental e tal. Então, uma história muito interessante. O Teatro Experimental depois se torna um braço político. E aí o Guerreiro Ramos faz parte do Teatro Experimental, sobre o qual também já escrevi na Valete, tá? Por que não conta essa história? Não sei, tá? E sobre a Frente Negra? Essa é fascista, né? Apareceu um cara no meu Instagram hoje mesmo falando, é fascista mesmo. Então, quer dizer, taxaram os caras de fascistas, o Arlindo Veiga dos Santos, que era um homem genial, mas porque ele era católico, porque ele era monarquista, né? E porque ele tinha um lance meio de olhar o negro como uma raça específica e tal, e não sei o quê. E nesse sentido ele comete aquele erro que os militantes negros americanos, sobretudo a nação do Islã, cometeu, né, que foi achar aquilo... o próprio W.B. Du Bois, né, que é hoje considerado o maior intelectual negro, né, da história americana, que também começa como um cara conservador e termina como um radical de esquerda, dando a mal pro Mao Tse Tung, né? O próprio Du Bois, ele elogiou o que Hitler estava fazendo na Alemanha. Né? Com aquela ideia assim, ele está cuidando do seu povo, então nós temos que cuidar do nosso, né? Ele está cuidando do povo alemão. Então, isso enganou muita gente na época, né? Então, o mesmo erro que cometeu o Du Bois, cometeu aqui o Arlindo Veiga. Tá? Então, assim, foi um erro? Foi. Mas isso não faz dele um fascista, no sentido que as pessoas... tudo bem que a esquerda chama todo mundo de fascista, né? Então, isso é normal. Mas o fato é esse, tá? Então, mas a Frente Negra foi a maior instituição de organização do movimento negro brasileiro, para mim, até hoje. Que teve escola, que teve departamento de assessoria jurídica. Eles, quando acontecia casos de racismo aqui em São Paulo, sobretudo, eles pegavam um grupo de advogados e iam lá no estabelecimento para inquirir o dono do estabelecimento. Escuta, o que aconteceu aqui? Nós vamos processar o senhor. Né? Então, isso já acontecia quando existia a Frente Negra, que a Frente Negra é uma iniciativa da década de 30 no Brasil. Certo? Década de 1930 no Brasil. E eles fizeram muita coisa. Tinha assessoria imobiliária, né, para você... Eles ajudavam pessoas negras, pais de família, negros e tal, a comprar imóvel.
orientavam, ó, como é que você tem que fazer, o que você tem que fazer, porque o Arlindo Veiga dizia que um pai de família negro que não deixasse para sua família um imóvel, ele era um homem indigno. Então, por que não conta essa história? Porque não é interessante. Para essa elite não é interessante, tá? E aí eu sigo, né? Enquanto a cada 6 meses sai um panfleto branco sobre a ditadura. Aqui não. Então ali eu finalizo. E é verdade. A história da ditadura brasileira que está contada no audiovisual brasileiro é a história da elite progressista branca brasileira. É isso. Esse filme agora aí, sobre o Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui, né? Eu não estou fazendo juízo de valor sobre o filme. Eu nem vi o filme. Tá? Eu não estou fazendo juízo de valor sobre se o filme é bom, se o filme é ruim. Não é isso. Mas se você for ver quem foi o Rubens Paiva, ele era um homem branco de elite, riquíssimo do Brasil. Era político, era engenheiro, não sei o quê, filho de fazendeiros. Assim, é da elite branca do Leblon ali do Brasil. Que decidiu entrar na luta armada. Tá? Então, assim, é isso. Vou fazer o quê? Eu tô mentindo? Não, não tô. E você pega os filmes sobre a ditadura brasileira, são filmes contados por brancos e cujos personagens são brancos, com a exceção do Marighella. Que o Wagner Moura, ao meu ver, cometeu um racismo ali, porque você tratar um personagem que não é retinto como retinto, sem que esse personagem seja um personagem, digamos, unânime na população negra mesmo, é você tentar transformar um sujeito que eu, por exemplo, considero um bandido, um revolucionário do qual eu discordo frontalmente, num herói. Não, e ele não é herói. Ele pode ser um anti-herói para muitas pessoas. Mas assim, essa manipulação imaginativa da história do Marighella, para mim é um problema. Então, você transformar um sujeito que não é preto retinto em preto retinto, né? Sobretudo esse tipo de personagem, pra mim é um problema. Imagina se fosse o contrário. Certo? Imagina se você faz um filme sobre a ditadura militar pra falar bem dela e pega o general, sei lá, o Geisel e bota um ator preto, mestiço lá, né? Se não ia dar problema. Ia. Porque o Marighella, ainda que ele se visse como um mestiço, e ele se via mesmo, ele tem até poemas que ele escreve sobre isso e tal, ele não era tratado como uma pessoa negra no Brasil. Ele passava por branco tranquilamente. Só vê as fotos dele, tá? Então você pegar o Seu Jorge, que é o último tom da negritude brasileira, em termos de cor de pele, e falar, não, vamos fazer esse cara, Marighella virar esse cara aqui no nosso filme. Pô, pra mim é um problema. Mas é só esse, e não tem mais nada. Tem produções do cinema negro. Tem produções do cinema negro. Tá, mas onde elas estão? Quem as assiste? Que qualidade elas têm? Que investimento tiveram? Então, a minha polêmica é essa. O audiovisual brasileiro é dominado por uma elite progressista que é branca. Né? Você pega lá a família do Moreira Salles lá e tal, são todos dono de banco. Né? E aí o cara se dá o luxo de fazer um filme sobre o mordomo dele lá, o Santiago. Que é um filme bonito, reflexivo, tá? Mas é um filme sobre o mordomo da família. Caramba, cara! Meu Deus! Né? É um filme sobre o mordomo da família. Que era um latino, acho, não lembro. Ele não era brasileiro, né? E também não era negro. Ele era um sujeito, acho que latino, se eu não estou enganado. Né? Santiago, né? Ele era latino. Mas tem um filme que o João Moreira Salles fez sobre ele. Tá, né? Você tem o direito de contar a história que você quiser. Você tem dinheiro, você pode ir lá botar o dinheiro e faz o filme. Mas essas mesmas pessoas que financiam o cinema brasileiro não financiam histórias que tenham protagonistas negros e que contem a história do negro brasileiro. Certo? Com todas as contradições e problemas que ela tem. Essas histórias não são contadas. Só isso que eu estou dizendo na minha sequência aí de posts. É isso. É uma polêmica? Mas eu quero fazer todo mundo pensar nisso. E eu fiz, né? Olha lá.
milhões e milhões de visualizações, né? Centenas de milhares de pessoas irritadas, mas muita gente concordando com isso. Muita gente falando assim, você tem um ponto, é verdade, né, tal. Então, eu li muitos comentários nesse sentido, de pessoas com foice e martelo na foto do perfil, falando, tá bom, você tem um ponto, né? Então é isso, é uma boa polêmica, né? Muita gente perguntando livros sobre toda essa galera que o senhor citou. Olha, não é fácil encontrar uma bibliografia assim. Bom, tem livros já publicados recentemente. Eu acho que tem um livro, inclusive, da Mari Del Priore, se eu não estou enganado, que conta algumas dessas histórias, tá? Dessas pessoas negras importantes e tal. Eu farei isso, em alguma medida, num livro que eu pretendo publicar, né? Que já está muito atrasado, as pessoas ficam me cobrando o tempo todo disso. Mas assim, vai sair. E no meu livro eu vou contar algumas dessas histórias do meu jeito, né? Sob a minha perspectiva a respeito dessas personagens. Então não adianta você contar a história do André Rebouças e suprimir o elemento liberal dele. Ou achar que ele era uma característica menor da história do André Rebouças. Ou que você pode tratar essa característica dele como uma coisa ingênua da parte dele. Porque a gente encontra isso nas biografias sobre o Rebouças. Tem várias, tá? Se você procurar aí, fora os diários que já estão sendo republicados no Brasil, porque era muito difícil encontrar os diários dele, eu tenho uma edição antiga pra caramba, toda saindo página até, paguei uma nota. Mas eles estão sendo republicados, é só você procurar aí. Diários, eu não vou falar editora, porque eles não me dão nada, são tudo um bando de progressistas também. Tava lá a mulher lá apoiando Boulos, agora a dona da editora, agora na eleição passada. Então não vou falar o nome, mas é uma editora aqui de São Paulo, que está publicando os diários do André Rebouças. Publicou as cartas africanas dele, sobre o qual eu escrevi na minha coluna na Gazeta do Povo. E agora está publicando os diários, tá? E estão sendo organizados por uma professora, acho que da UFRJ, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas é uma professora que é progressista no último grau, tá fazendo um bom trabalho, tá. Mas quando você lê os comentários dela, você lê os comentários de uma pessoa de esquerda falando sobre um personagem que não era de esquerda, tá? Então eu vou falar sobre ele a maneira que eu vejo o André Rebouças. Eu vou falar do Luiz Gama a maneira como eu vejo o Luiz Gama. Então, é uma coisa importante de ser feita e eu farei, tá? Então, não vai ser propriamente uma coisa tão polêmica, mas vai ser de oferecer alternativas. Então, assim, você encontra coisas muito esparsas, tá? Tem biografia do José do Patrocínio, tem biografia do Joaquim Nabuco, tem biografia do André Rebouças. Você encontra essas biografias aí em sebos e tal. E agora uma reunião disso em livro é mais difícil, mas tem uma coisa ou outra, tá? O Ney Lopes também já escreveu sobre isso e tal. Mas você vê, vocês estão me perguntando porque não são coisas divulgadas, não são coisas que chegam com facilidade a nós, né? Então a gente fica sem saber muitas vezes, né? Mas para quem me acompanha, para quem lê os textos na Valete, vocês vão encontrar lá muitas dessas referências na Valete, inclusive. Tem muitas dessas referências na Valete. Eu já falei de muita gente lá. Já falei de Patrocínio, já falei de Rebouças, já falei de Carolina Maria de Jesus, já falei de Guerreiro Ramos. Escrevi um artigo sobre o Guerreiro Ramos. É um artigo importante na minha bibliografia, né? Então leiam a Valete.